Trabalhar em um cemitério nunca foi o emprego que Marcos imaginou para a própria vida, mas depois de alguns anos ele começou a se acostumar com o silêncio. Na verdade, era justamente o silêncio que ele mais gostava. Durante o dia o cemitério era cheio de gente, famílias visitando túmulos, flores sendo deixadas, padres fazendo pequenas orações. Mas depois das 6 da tarde o portão era fechado, e o lugar se transformava em algo completamente diferente. Somente Marcos ficava ali. Ele era o vigia noturno. Sua rotina era simples: dar algumas voltas pelo terreno, verificar os portões e ficar na pequena guarita perto da entrada. O cemitério era antigo. Muito antigo. Alguns túmulos tinham mais de 100 anos. E era justamente um desses túmulos que começou a chamar a atenção dele. Tudo começou numa terça-feira. Durante a ronda da madrugada, Marcos passou pela ala mais antiga do cemitério e percebeu algo estranho. Um túmulo estava aberto. A tampa de pedra havia sido empurrada para o lado. Ele franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Talvez algum grupo de adolescentes tivesse invadido o cemitério para fazer vandalismo. Isso já tinha acontecido antes. Marcos empurrou a tampa de volta para o lugar e seguiu a ronda. No dia seguinte, quando passou pelo mesmo lugar, o túmulo estava aberto de novo. Exatamente do mesmo jeito. A tampa deslocada. Marcos ficou irritado. Esses moleques! Ele fechou novamente. Dessa vez colocou algumas pedras pequenas ao redor da tampa para perceber se alguém mexeria nela. Na madrugada seguinte ele voltou lá. E quando chegou perto, sentiu um frio estranho na barriga. A tampa estava aberta. De novo. As pedras estavam no chão, espalhadas. Marcos começou a achar aquilo estranho demais para ser apenas vandalismo. Ele se abaixou e olhou para dentro do túmulo. Estava escuro. Muito escuro. Mas parecia vazio. Ele levantou a lanterna e iluminou lá dentro. O caixão estava lá, fechado. Nada parecia mexido. Mesmo assim, aquela sensação ruim não saiu da cabeça dele. Na noite seguinte ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas fechar o túmulo, ele resolveu ficar observando, escondido atrás de um mausoléu antigo. A madrugada passou devagar. O vento fazia barulho entre as árvores. Algumas corujas gritavam ao longe. Nada aconteceu. Até que o relógio marcou 3h12 da manhã. Foi quando ele ouviu algo. Um som seco. Clac. Como pedra raspando em pedra. Marcos prendeu a respiração. O barulho vinha do túmulo. Ele olhou lentamente na direção dele. A tampa estava se movendo. Devagar. Muito devagar. Como se alguém estivesse empurrando por baixo. Marcos sentiu o coração disparar. A tampa deslizou alguns centímetros. Depois mais um pouco. Até cair completamente para o lado. Silêncio. Marcos não conseguia se mover. Então, algo apareceu na abertura. Primeiro, uma mão. Pálida. Suja de terra. Depois, outra. Marcos sentiu o corpo inteiro gelar. Algo estava saindo de dentro do túmulo. A figura se levantou lentamente. Um homem. Coberto de terra. As roupas rasgadas. Ele se arrastou para fora da cova com dificuldade. Como se estivesse aprendendo a andar novamente. Marcos estava paralisado atrás do mausoléu. O homem ficou em pé. O corpo torto. A cabeça caída para o lado. E então, começou a caminhar pelo cemitério. Passos lentos. Arrastados. Marcos quase correu. Mas algo fez ficar. Ele precisava entender aquilo. O homem caminhou entre os túmulos, até desaparecer na escuridão da ala mais antiga. Marcos não dormiu naquela noite. Assim que o sol nasceu, ele foi direto até o escritório do administrador do cemitério. Contou tudo. Claro que ninguém acreditou.
Mas o administrador decidiu verificar o túmulo. Quando chegaram lá, Marcos ficou sem entender nada. O túmulo estava fechado, perfeitamente no lugar, como se nunca tivesse sido aberto. O administrador suspirou. Marcos, você anda dormindo direito? Marcos ficou irritado. Eu vi. Mas o administrador apenas balançou a cabeça. Vamos abrir para você ver. Chamaram 2 funcionários. Empurraram a tampa. Abriram a sepultura. E levantaram o caixão. Quando abriram, Marcos sentiu o mundo girar. O caixão estava vazio. Completamente vazio. O administrador franziu a testa. Isso não é possível. Ele puxou os registros. O nome do falecido era Antônio Salles. Enterrado há 3 semanas. Marcos tentou explicar o que viu, mas ninguém levou muito a sério. Até a madrugada seguinte. Porque naquela noite, às 3h12 da manhã, as câmeras do portão principal registraram algo estranho. Um homem saiu caminhando do cemitério, coberto de terra, roupas rasgadas, desaparecendo na rua escura. A polícia foi chamada. Eles revistaram o cemitério inteiro, mas não encontraram ninguém. Quando voltaram para o túmulo, Marcos sentiu um arrepio subir pela espinha. A tampa estava aberta novamente. E dentro do caixão, havia algo que não estava lá antes. Um papel amassado, sujo de terra. O administrador abriu e leu em voz alta: Obrigado por abrir. Marcos franziu a testa. Abrir o quê? Foi quando todos perceberam algo. A terra dentro da cova estava escavada para baixo, muito mais fundo do que deveria existir. Como se o túmulo não fosse o final, mas apenas uma porta. Se essa história te deu aquele arrepio, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todo dia tem histórias que fazem qualquer lugar parecer mais assustador à noite. E compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias de terror. E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.